Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 61. Segunda-feira, 14 de dezembro, manhã. Simone é acordada com o telefone tocando. As cortinas estão abertas e o quarto é banhado pelo sol de inverno. Seria Eric. Quer chorar quando percebe que ele não irá ligar. Estará acordando ao lado de Daniela esta manhã. Ela está completamente sozinha agora. Ela pega o telefone na mesinha de cabeceira. Simone, é Iva. Estou tentando encontrá-la há dias. Iva soa estressada. Simone olha para o relógio. Já são 10 horas. Estou com outras coisas na cabeça, diz ela secamente. Ainda não o encontraram? Não. Silêncio. Algumas sombras passam do lado de fora da janela. Simone vê pedaços de tinta caindo do telhado de metal em frente, raspado por homens vestidos com brilhantes macacões amarelos. Lamento, diz Iva. Não quero incomodá-la. O que aconteceu? O auditor vem amanhã. Simone se levanta e olha para o espelho colorido no guarda-roupa. Parece magra e cansada. É como se seu rosto tivesse sido esmagado em pedacinhos e depois remontado. 320, e quanto assim Schumann? Pergunta ela. Como está a exposição dele? Iva soa entusiasmada. Ele disse que precisa falar com você. Vou ligar para ele. Quer lhe mostrar algo a respeito da luz? Diz, baixando a voz. Não tenho ideia de como estão as coisas entre você e Eric, mas... Estamos separados, responde Simone. Bem, eu realmente acho. O que você acha? Pergunta ela, paciente. Acho que Schumann está muito interessado em você. Simone vê seus próprios olhos no espelho e de repente sente uma pontada no estômago. Melhor eu ir até aí, diz ela. Você pode. Só preciso dar um telefonema antes. Simone desliga, mas permanece sentada na beirada da cama por mais algum tempo. Benjamin está vivo, isso é o mais importante. A pessoa que o levou não parece interessada em matá-lo. Tem outra coisa em mente. Resgate. Ela repassa rapidamente seu patrimônio. O que ela de fato tem? O apartamento? O carro, algumas obras de arte. A galeria? Claro. Poderia pegar dinheiro emprestado. Tudo dará certo. Ela não é rica, mas seu pai pode vender a cabana de veraneio e o apartamento dele. Eles podiam morar juntos, todos em um apartamento alugado em algum lugar. Desde que ela consiga Benjamin de volta, desde que possa ter seu menino de novo. Simone liga para o pai, mas ele não atende. Deixa uma mensagem curta dizendo que está indo para a galeria. Depois toma um banho 321 rápido, escova os dentes, veste roupas limpas e sai do apartamento sem se preocupar em apagar as luzes. Está frio e venta do lado de fora, alguns graus abaixo de zero. A penumbra da manhã de meados de dezembro é de um silêncio e uma sonolência opressivos, um clima de cemitério. Um cachorro passa correndo com a guia arrastando nas poças. Nenhum sinal do dono. Assim que chega à galeria, percebe o olhar de Iva através da porta de vidro. Entra. E Iva vai até ela com pressa e a abraça. Simone percebe que Iva se esqueceu de retocar as raízes. O grisalho forma uma linha reta no meio de seus cabelos negros. Mas o rosto é suave e perfeitamente maquiado. A boca vermelho escura como sempre. Está vestindo uma saia calça cinza, meia calça justa listrada em preto e branco e pesados sapatos marrons. Simone olha ao redor. Uma luz esverdeada tremula em uma série de pinturas de Sim Schumann, olhos verde-água brilhantes. Fantástico, diz Simone. Você fez um trabalho excelente. Obrigada, diz Iva. Simone vai até as pinturas. Eu não as tinha visto assim, agrupadas, do modo como foram concebidas. Só as vira isoladas. Dá um passo à frente. É como se fluíssem lateralmente. Ela vai à segunda sala. O bloco de pedra com as pinturas de caverna de Schumann está em uma base de madeira. Sim, Schumann quer lamparinas a óleo aqui, diz Iva. Eu disse que era impossível. As pessoas querem ver o que estão comprando. Não, elas não querem. Iva ri e diz. Então Schumann vai ter o que quer. Sim, responde Simone. Ele vai ter o que quer.
322. Bem, você pode dizer a ele pessoalmente. Como? Ele está no escritório. Schumann disse que precisava dar uns telefonemas. Simone olha na direção do escritório e Iva pigarreia. Vou pegar um sanduíche para o almoço. O quê? A esta hora? Só pensei que, diz Iva, baixando o olhar. Então vá. Simone bate na porta do escritório e entra. Schumann está sentado atrás da mesa chupando um lápis. Como você está? Pergunta ele, começando a se levantar. Não muito bem. Foi o que pensei. Há um silêncio, e ele se aproxima. Ela baixa a cabeça. É tomada por uma sensação de exposição, de ter sido reduzida à sua parte mais frágil. A voz treme quando fala. Benjamin está vivo. Não sabemos onde está ou quem o levou, mas está vivo. Uma boa notícia, diz Schumann em voz baixa. Merda, murmura ela, virando-se e enxugando as lágrimas do rosto com a mão trêmula. Schumann toca seu cabelo gentilmente. Ela se afasta sem saber por quê. Na verdade, não deseja que ele pare. Sua mão cai. Eles se olham. Ele veste um conjunto preto macio, com um capuz se projetando acima da gola do casaco. Está usando roupa de ninja, diz ela, sorrindo sem querer. 323 Shinobi. A palavra correta para ninja tem dois significados, diz ele. Significa pessoa escondida, mas também aquele que resiste. Resiste, talvez a mais difícil das artes. Impossível sozinha, pelo menos para mim. Ninguém está sozinho. Não consigo lidar com isso, sussurra Simone. Estou desmoronando. Preciso parar de pensar nisso o tempo todo. Não tenho para onde ir, fico andando, pensando que só queria que algo acontecesse. Poderia socar minha própria cabeça ou pular na cama com você apenas para deter esse pânico dentro de mim. Ela para de repente. O que acabei de dizer soou completamente. Eu lamento, sim. Então, o que escolheria nesse caso? Pergunta ele, com um sorriso. Pularia na cama comigo ou socaria sua cabeça? Nenhum dos dois. Responde ela com rapidez, e depois percebe que isso não parece certo e tenta amenizar as coisas. Eu não quis. Eu realmente gostaria. Ela para de novo, sentindo o coração acelerado no peito. O que gostaria de fazer? Pergunta ele. Ela olha nos olhos dele. Eu não sou eu mesma. Por isso estou me comportando assim, diz ela. Eu me sinto inacreditavelmente idiota. Ela baixa o olhar. Suas bochechas queimam. Ela pigarreia. Eles olham um para o outro, sem concentração na conversa. Simone, diz ele, inclinando-se para a frente e beijando-a na boca rapidamente. 324. Ela sente as pernas fracas, os joelhos tremem. A voz sedosa dele, o calor de seu corpo, o cheiro do casaco macio, uma mistura de sono e ervas finas. Enquanto a mão dele se move com delicadeza por sua bochecha e ao redor da nuca, é como se ela tivesse se esquecido da maravilhosa suavidade de uma carícia. Quando a pressão aumenta ligeiramente para levar seu rosto mais para perto, ela se dá conta de quanto tempo se passou desde que se sentiu desejada de verdade. Schumann a olha atentamente. Ela já não pensa em fugir da galeria. Talvez essa seja apenas uma forma de escapar um pouco do terror que lateja em seu peito, mas tudo bem. Vamos escapar, pensa ela. Vamos esquecer todas as coisas terríveis. Dessa vez ela corresponde ao beijo. Respira rápido, sente as mãos dele nas costas, na base da coluna, nos quadris. Suas emoções tomam conta dela. Tem uma sensação de ardência, uma súbita necessidade cega de tê-lo dentro de si. A força de seu desejo a deixa chocada. Ela se afasta, esperando que ele não veja como está excitada. Limpa a boca e pigarreia mais uma vez enquanto se vira, tentando arrumar as roupas. Alguém, pode. O que devemos fazer? Pergunta Schumann, e ela ouve o tremor na voz dele. Capítulo 62. Segunda-feira, 14 de dezembro, manhã. Sem responder, Simone dá um passo na direção de Schumann e o beija novamente. Já não pensa em nada. Ela procura a pele dele sob as roupas e sente suas mãos quentes no corpo dela. As mãos vasculham dentro de suas roupas, e ele geme quando chega à calcinha e sente como está molhada. Ela quer que eles trepem ali mesmo, apoiados na parede, sobre a mesa, no chão, como se nada mais importasse, desde que ela possa afastar o pânico por alguns minutos. Seu coração está acelerado, as pernas tremem. Ela o empurra para a parede, e, enquanto ele move as pernas dela para se encaixar, Simone sussurra para ele, dizendo para se apressar mas fazer. Nesse momento, ouvem o sinal sonoro de que alguém entrou na galeria. O piso de parquet rende, e eles se separam. Vamos para minha casa, diz ele. Ela concorda, consciente de que seu rosto está vermelho. Ele limpa a boca e sai do escritório. Ela fica para trás, espera um pouco, apoiada na mesa, com o corpo inteiro tremendo. Ela se arruma, e, quando sai para a galeria, Schumann já está esperando na porta. Bom almoço, diz Iva.
No táxi a caminho do apartamento de Schumann, Simone muda de ideia. Vou ligar para papai. Pensa, depois explico assim que tenho de 326 ir. A simples ideia do que está prestes a fazer a deixa enjoada de culpa, pânico e agitação. Eles sobem a escadaria estreita até o 5º andar, e enquanto ele destranca a porta, ela começa a vasculhar a bolsa em busca do telefone. Só preciso ligar para o meu pai, disse Simone, de forma evasiva. Schumann não responde, simplesmente anda à frente dela pelo hall de terracota e desaparece no corredor. Ela fica lá, ainda de casaco, olhando ao redor. Fotografias cobrem as paredes, e um nicho contendo pássaros empalhados segue logo abaixo do teto. Schumann volta antes que ela tenha tempo de discar o número de Kenny. Simone, sussurra ele. Não quer entrar? Ela balança a cabeça. Apenas um pouquinho. Certo, diz ela, e permanece com o casaco enquanto acompanha até a sala de estar. Somos adultos, diz ele. Podemos fazer o que quisermos. Ele serve 2 copos de conhaque, eles brindam e bebem. Estava bom, diz ela em voz baixa. Uma das paredes é de vidro. Simone vai até ela e olha para os telhados de cobre de Sodermal e a parte traseira escura de um anúncio em neon que exibe um tubo de pasta de dentes. Schumann se aproxima por atrás dela e a envolve com o braço. Você entende que eu sou louco por você, murmura ele. Sempre fui, desde o início. Eu simplesmente não sei. Não sei o que estou fazendo, diz Simone. 327. Você sempre precisa saber o que está fazendo. Pergunta Schumann, conduzindo-a para o quarto. Ela vai com ele como se soubesse desde sempre que isso iria acontecer. Simone quis que isso acontecesse, e a única coisa que a deteve foi o fato de ela não querer ser como a mãe. Ou melhor, como Eric, um mentiroso lidando furtivamente com telefonemas e mensagens de texto. Ela sempre se imaginou dotada de uma barreira natural contra a infidelidade. Mas no momento ela não tem a sensação de trair ninguém. O quarto de Schumann está escuro. As paredes são cobertas com algo que parece uma seda azul escura, o mesmo tecido usado nas compridas cortinas que cobrem as janelas, e a contida luz de inverno penetra em diagonal nas fibras do material como uma escuridão mais leve. Ela desabotou o casaco com a mão trêmula e o joga no chão. Schumann tira toda a roupa e os olhos de Simone passeiam por seus ombros musculosos e pela linha de pelos grossos e crespos que se estende a partir do umbigo. Ele a analisa calmamente. Ela começa a se despir, mas, de pé diante dele, é tomada por uma perturbadora sensação de solidão. Ele baixa o olhar, se aproxima e ajoelha, os cabelos caídos sobre os ombros. Traça uma linha com o dedo sobre o quadril dela. Ele a puxa gentilmente até a beirada da cama e começa a tirar sua calcinha. Ela se levanta, mantendo as pernas paralelas, e a sente deslizar para baixo e ficar presa em um de seus tornozelos por um momento. Simone se reclina apoiando-se de costas, fecha os olhos. Permite que ele abra suas pernas e sente seus beijos quentes na barriga, no quadril e na virilha. Está ofegante, passando os dedos pelos cabelos compridos e grossos dele. Quer Schumann dentro dela. O desejo ruge por seu corpo como uma tempestade. Ondas de escuridão 328 correm pelo sangue. Piscinas de calor fluido a inundam, sugando e percorrendo a pele até seu sexo. Ele passa para cima e ela se ouve suspirar enquanto é penetrada. Ele sussurra algo que ela não consegue ouvir. Quando ela o puxa para si, o faz com ânsia de escapar, por pelo menos um breve momento de calma. Sente o peso do corpo musculoso de Schumann sobre ela, sente o prazer físico, mas a possibilidade de fuga desapareceu, e ela sabe. Não pode ser alcançada. Não consegue parar de pensar. Precisa ir para casa. Precisa continuar procurando por Benjamin. Precisa encontrá-lo. Capítulo 63. Segunda-feira, 14 de dezembro, tarde. O dia está dolorosamente frio, o céu claro e azul. As pessoas se movem em silêncio, perdidas em seus próprios mundos. Crianças cansadas saindo da escola a caminho de casa. Kenny para diante do 7-Eleven da esquina. Há uma oferta especial de café e bolinho de açafrão de Santa Luzia. Ele entra e seu celular toca quando está na fila. É Simone. Você saiu? Sixan. Tive de ir à galeria. Depois fui fazer uma coisa, diz, e depois para de repente. Acabei de receber sua mensagem. Pai. Você dormiu? Parece. Sim. Sim. Dormiu um pouco. Bom, diz Kenny. Ele olha para os olhos cansados da funcionária e aponta para o cartaz que anuncia a oferta especial. Rastrearam a ligação de Benjamin? Pergunta Simone. Ainda não tive resposta. No começo da noite, disseram. Eu ia ligar para eles agora. A funcionária está esperando que Kenny escolha qual bolinho quer, e ele então aponta para o maior. Ela o coloca em um saco, pega sua nota amassada de 20 coroas e acena na direção da cafeteira e das 330 xícaras. Ele inclina a cabeça para agradecer, passa pela grelha onde as salsichas giram e consegue tirar uma xícara do suporte enquanto continua conversando com Simone. Você falou com Nick ontem? Pergunta ela. É um garoto muito bom,
responde ele. Descobriu algo sobre Vailor? Bastante. Como o quê? Espere um minuto. Kenner retira a xícara de café fumegante da máquina, coloca uma tampa e a leva junto com o saco com o bolinho para uma das pequenas mesas redondas de plástico. Ainda está aí? Pergunta Kenner, sentando-se em uma cadeira bamba. Sim. Acho que são alguns garotos que perseguem Nick para pegar seu dinheiro e dizem a ele que são personagens Pokémon. Kenner nota um homem com cabelos despenteados empurrando um carrinho de bebê com um tamanho fora do comum. Uma garota grande vestindo um macacão de neve cor-de-rosa, velha demais para ser empurrada, pensa Kenner. Está deitada dentro dele, chupando chupeta com um sorriso cansado no rosto. Isso tem alguma relação com Benjamin? Os garotos Pokémon? Não sei. Talvez ele tenha tentado detê-los, diz Kenner. Precisamos falar com Aida, diz Simone, decidida. Depois da escola, acho. O que fazemos agora? 331. Na verdade, eu tenho o endereço, diz Kenner. Do quê? Do mar. Do mar? É tudo que sei, diz ele, ao tomar um gole de café, e partir um pedaço do bolinho de Santa Luzia colocando na boca. Onde fica o mar? Perto de Friamnen, diz Kenner mastigando. Em Louden. Posso ir com você? Está pronta? Em 10 minutos. Kenner pega o café e o resto do bolinho e sai para a tarde muito fria, a fim de pegar o carro perto do hospital. Um ciclista dispara em meio ao tráfego, zigue-zagueando entre os carros. Quando para no cruzamento, Kenner fica com a sensação de ter negligenciado algo importante, como se tivesse visto algo fundamental mas falhado ao interpretar. O tráfego ressoa adiante. Ele ouve um veículo de resgate em algum lugar à distância. Toma um gole de café e vê uma mulher esperando do outro lado da rua, seu cão tremendo na extremidade de uma guia curta. Um caminhão passa na sua frente e o chão treme com seu peso considerável. Ouve alguém dando uma risada e, mal acaba de registrar que não parece sincera, quando sente um forte empurrão nas costas. Ele dá vários passos em direção à pista para evitar perder o equilíbrio. Vira-se e vê uma garota de 10 anos olhando para ele, os olhos arregalados. Deve ter sido quem me empurrou. É só o que tem tempo de pensar. Não há mais ninguém ali. No mesmo instante, ouve pneus cantando e sente uma força incompreensível dominá-lo. Algo como um martelo gigante tira-lhe o apoio das pernas. Há um som de algo quebrando em sua nuca. De repente todo o 332 seu corpo torna-se macio e distante, em queda livre, e depois a escuridão. Capítulo 64. Segunda-feira, 14 de dezembro, tarde. Eric Maria Bark está sentado à escrivaninha do escritório. Uma luz fraca consegue passar pela janela que dá para o pátio interno vazio. Uma embalagem de comida para viagem contém os restos de uma salada, e uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola quente está ao lado do abajur de mesa com sua cúpula rosa. Eric analisa uma impressão da foto que Aida mandou para Benjamin. Apesar de ter olhado dezenas de vezes para ela, não consegue descobrir qual é o verdadeiro tema da foto. Pensa em ligar para Simone para que ela leia a mensagem de Aida e a resposta de Benjamin palavra por palavra, mas então diz a si mesmo que Simone não precisa ouvir sua voz àquela altura. Ele não consegue entender por que foi tão sórdido, porque disse que estava tendo um caso com Daniela. Talvez apenas porque ansiasse ser perdoado por Simone, embora ela achasse tão fácil desconfiar dele. De repente ouve a voz de Benjamin em sua cabeça novamente, ligando do porta-malas do carro. Eric tira uma cápsula rosa da caixa de madeira e a engole com a coca. A mão começou a tremer tanto que ele tem dificuldade de recolocar a garrafa na mesa. 334 Benjamin estava se esforçando tanto para ser adulto, não demonstrar medo. Mas o garoto deve estar aterrorizado, pensa Eric, trancado no escuro, no porta-malas de um carro. Quanto tempo Kenner pode demorar a rastrear a ligação? Eric está irritado consigo mesmo por deixar o trabalho a cargo do velho, mas, se o sogro pode encontrar Benjamin, nada mais tem qualquer importância. Ele pega o telefone. Precisa ligar para a polícia e fazer com que se apressem. Precisa descobrir se rastrearam a ligação, se tem algum suspeito. Quando telefona e explica por que está ligando, é transferido para o ramal errado. Precisa ligar novamente. Espera falar com Joanna Lina, mas é passado para um detetive chamado Frederick Sensun, que confirma estar envolvido na investigação preliminar do desaparecimento de Benjamin Bark. É muito compreensivo e diz que também tem filhos adolescentes. Você se preocupa a noite toda quando saem, sabe que tem de deixá-lo sair, mas... Benjamin não estava na farra, garante Eric com firmeza. Não, recebemos certas informações que contradizem. Ele foi sequestrado. Entendo que deve estar sentindo, mas a busca por meu filho obviamente não é uma prioridade, retruca Eric. Há um silêncio. Sensun respira fundo várias vezes antes de continuar. Estou levando muito a sério o que o senhor diz e posso garantir que estamos fazendo o melhor possível. Então se preocupe em rastrear a ligação, diz Eric. 335, estamos trabalhando nisso neste momento, retruca Sensun, soando menos amigável.
Por favor, implora Eric, uma conclusão fraca. Fica sentado ali com o telefone na mão. Eles têm de rastrear a ligação. Pensa. Precisamos ter uma localização, um círculo em um mapa, uma direção. É tudo que temos para continuar. A única coisa que Benjamin conseguiu dizer foi que ouviu uma voz. Como se estivesse atrás de um cobertor. Pensa Eric, mas não tem certeza de lembrar corretamente. Será que Benjamin de fato disse ter ouvido uma voz pastosa? Talvez fosse apenas um murmúrio, um som que lembrasse uma voz, sem palavras, sem significado. Eric esfrega a boca com a mão, olha para a fotografia, seus olhos varrendo a grama alta, a sebe, a parte de trás da cerca, o cesto plástico, tudo ampliado, distorcido pelo flash poderoso do fotógrafo. Não consegue ver nada novo. O que há no cesto? Quando recosta e fecha os olhos, a imagem permanece. A sebe e a cerca marrom brilham em tons de rosa e a elevação verde amarelada é azul escura, flutuando lentamente. Como um pedaço de tecido no céu noturno, pensa Eric. E nesse instante se dá conta de que Benjamin disse que a voz pastosa falará algo sobre uma casa assombrada. Ele abre os olhos e se levanta. Como pode ter esquecido? Isso foi o que Benjamin disse antes de o carro parar. Enquanto pega o casaco, ele tenta se lembrar onde já viu casas assombradas, como aquelas dos filmes de terror. Não há muitas. Lembra-se de uma ao norte de Estocolmo, na montanha, depois da cooperativa, no Lago Malaren. Antes de chegar à sepultura naval na fortaleza de Hunsa, o prédio fica do lado esquerdo, de frente para a água. Uma espécie de castelo em miniatura feito de madeira, com torres, varandas e ornamentação no alto. 336 Eric sai do consultório e caminha rapidamente pelo corredor, tentando se lembrar da viagem. Benjamin estava no carro com eles. Haviam olhado para o túmulo, um dos maiores sítios fúnebres viking da Suécia. Ficaram no meio da elipse, grandes pedras cinzas sobre a grama verde. Era final do verão e estava muito quente. Eric se lembra do ar parado e das borboletas batendo asas sobre o cascalho no estacionamento enquanto eles entravam no carro quente e iam para casa com as janelas abertas. Descendo de elevador para pegar o carro, Eric se recorda que, após alguns quilômetros, ele foi para o acostamento da estrada. Parou, apontou para o prédio e perguntou brincando a Benjamin se ele gostaria de morar lá. Onde? Na casa assombrada, disse Eric, mas já não se lembra da resposta de Benjamin. O sol já está se pondo. A luz baixa brilha nas poças congeladas no estacionamento de visitantes da unidade de neurocirurgia, e o cascalho no asfalto despedaça-se sob os pneus enquanto ele segue para a saída principal. Eric se dá conta de que é improvável que Benjamin estivesse se referindo a essa casa assombrada especificamente, mas não é impossível. Segue rumo ao norte enquanto a luz que morre borra os contornos do mundo e pisca para tentar ver melhor. Apenas quando os tons de azul começam a ser predominantes, o seu cérebro entende que está escurecendo. Meia hora depois, ele está se aproximando da casa assombrada. Tentou encontrar Kenny 4 vezes para saber se ele conseguirá rastrear o telefonema de Benjamin, mas o sogro não atendeu e ele não deixou recado. 337 acima do enorme lago, o céu ainda mantém um leve brilho, enquanto a floresta está completamente negra. Ele dirige devagar pela estrada estreita que leva à pequena comunidade que cresceu aos poucos ao redor da água. Os faróis revelam casas novas, pequenas cabanas de veraneio e casas confortáveis da virada do século. Fazendo uma curva, Eric passa por um triciclo deixado na entrada de uma casa. Ele reduz a velocidade e vê a silhueta da casa assombrada atrás de uma sebe alta. Passa por mais algumas casas e estaciona no acostamento. Saindo do carro, retorna a pé pela estrada e, fazendo o máximo de silêncio, abre o portão do jardim de uma casa de tijolos escuros e caminha pelo gramado, indo para os fundos. Um cabo bate repetidamente contra um mastro. Eric pula por cima da cerca, entra no jardim adjacente e passa por uma piscina coberta com um plástico que estala. As grandes janelas da casa de baixo que dá para o lago estão escuras, e a varanda de pedra está coberta de folhas encharcadas. Eric aperta o passo. Sente a casa assombrada do outro lado da sebe de Abento e abre caminho por ela. Este jardim é mais bem protegido de olhos curiosos, pensa. Um carro passa na estrada, os faróis destacando algumas árvores, e Eric pensa na estranha fotografia de Aida. A grama amarela e os arbustos. Ele se aproxima mais da grande construção de madeira e percebe que parece haver um fogo azulado queimando em um dos cômodos. Capítulo 65. Segunda-feira, 14 de dezembro, tarde. O prédio tem janelas altas com grades e o telhado parece de crochê. A vista para o lago deve ser magnífica. Uma torre hexagonal mais alta em uma extremidade e 2 janelas com frontões fazem a casa parecer um castelo de madeira em miniatura. As paredes são em sua maioria de tábuas horizontais, mas o alinhamento é rompido por um painel falso, dando uma impressão multidimensional. A porta é cercada por entalhes elaborados, colunas de madeira e um belo telhado pontiagudo. Quando Eric chega à janela,
vê que a luz azulada vem de uma televisão. Alguém está assistindo à patinação artística. As câmeras acompanham longos saltos pelo gelo, e a luz azul bruxuleia pelas paredes do aposento. Um homem gordo com calças de corrida cinza está sentado no sofá. Parece estar sozinho. Há apenas uma xícara na mesa. Eric vai até a janela seguinte e olha para o quarto adjacente. Algo bate levemente do outro lado do vidro. Ele vê um quarto com a cama desfeita e a porta fechada. Há lenços de papel amassados ao lado de um copo d'água na mesa de cabeceira. Um mapa da Austrália pendurado na parede. Água pinga no parapeito da janela. Eric vai para a janela seguinte. As cortinas estão fechadas. É impossível ver 339 por entre elas, mas ele ouve as estranhas batidas novamente, junto com uma espécie de clique. Ele contorna a torre hexagonal e depara com uma sala de jantar. Há uma mesa e cadeiras de madeira escura no meio do piso de madeira encerada. Algo diz a Eric que ela raramente é usada. Há um objeto preto no chão em frente a uma cristaleira. Um estojo de violão, pensa. O barulho de batidas recomeça. Eric se inclina para mais próximo ao vidro e vê um cão enorme correndo em sua direção. Ele bate na janela e se ergue nas patas traseiras, latindo e dando patadas no vidro. Eric recua, tropeça em um pote e vai rapidamente para os fundos da casa, onde espera com o coração acelerado. O cachorro para de latir após algum tempo. A luz de fora é acesa, depois apagada. Foi uma má ideia, pensa Eric. Ele não tem noção do que está fazendo ali, espiando pelas janelas de estranhos. Conclui que é melhor retornar ao seu consultório no Hospital Karolinska, então se encaminha para a parte da frente da casa assombrada para alcançar o acostamento no qual estacionou. Quando vira a esquina, vê alguém de pé sob a luz porta. É o homem gordo, vestido com uma jaqueta acolchoada. Parece assustado quando vê Eric. Talvez esperasse um servo ou crianças fazendo bagunça. Boa noite, diz Eric. Isto é uma propriedade particular, grita o homem com uma voz estridente. O cachorro começa a latir atrás da porta da frente, que está fechada. Eric continua andando. Um carro esportivo amarelo está estacionado na entrada. Tem apenas 2 bancos, e o porta-malas obviamente é pequeno demais para acomodar Benjamin. 340, o Porsche é seu? Sim. É seu único carro. Por que você quer saber? Meu filho desapareceu? Diz Eric. É meu único carro, diz o homem. Certo. Eric anota a placa. Gostaria que fosse embora agora. Claro, diz Eric, seguindo para o portão. Ele fica de pé algum tempo na escuridão da estrada, olhando para a casa assombrada, antes de voltar para o carro. Pega a caixinha de madeira com o papagaio e o nativo, joga alguns pequenos comprimidos na palma da mão, conta-os com o polegar redondo e liso e os joga na boca. Após uma breve hesitação, liga para o número de Simone. Toca diversas vezes, cada ronronante toque, uma ferida serrilhada no silêncio entre eles. Ela provavelmente está na casa de Kenny, comendo sanduíches de salame com pepinos em conserva. Eric imagina seu apartamento no escuro, o corredor com casacos e trajes de inverno, os suportes de velas na parede, a cozinha com mesa e cadeiras de carvalho. A correspondência está sobre o capacho, na porta, uma pilha de jornais, contas e anúncios em embalagens plásticas. Quando ouve o sinal, não deixa recado, simplesmente encerra a ligação e começa a dirigir para Estocolmo. Não tem ninguém a quem apelar, pensa, e ao mesmo tempo percebe a ironia. Depois de passar tantos anos pesquisando dinâmicas de grupo e psicoterapia coletiva, de repente se vê isolado e só. Sem uma única pessoa em quem confiar, ninguém com quem queira conversar. E foi o poder dos grupos que o estimulou em sua profissão. 341 ele havia tentado entender por que, juntas, pessoas que sobreviveram à guerra achavam muito mais fácil lidar com seu trauma do que aquelas que enfrentaram o mesmo tipo de provação sozinhas. Queria descobrir por que um grupo de indivíduos torturados, estuprados ou que havia testemunhado o assassinato de suas famílias era capaz de curar suas feridas com menos dificuldade do que indivíduos que sofreram sós. O que acontece dentro de um grupo que nos cura? Será o fato de se ver refletido no outro, o contato, o retorno à vida normal, ou será, pura e simplesmente, a solidariedade? Sob a luz amarela da estrada, ele liga para o celular de Joona. Aqui é Joona, diz uma voz distraída. Oi, é Eric. Ainda não encontrou Josefek? Não, suspira Joona. Ele parece estar seguindo um padrão particular. Eu já disse isso antes e pretendo continuar dizendo, Eric. Você deveria aceitar proteção. Tenho outras prioridades. Eu sei. Silêncio. Benjamin entrou em contato de novo? Pergunta Joona. Não. Eric ouve uma voz ao fundo, provavelmente de uma televisão. Kenny ia tentar rastrear a ligação. Sim, ouvi falar. Mas isso pode levar tempo, diz Joona. Não sei se ele lhe fez promessas. Não para mim, diz Eric. Simone. É muito provável que sim. De qualquer forma, você tem de mandar um técnico para essa operadora específica, a base da estação. Mas então eles ao menos sabem qual é a base. 342. Acho que podem descobrir isso rápido, diz Joona. Pode conseguir essa informação para mim.
A estação base. Há um breve silêncio. Depois ele ouve a voz neutra de Joanna. Por que não fala com Kenny? Não consigo entrar em contato com ele. Joanna suspira levemente. Vou verificar, mas não tenha muitas esperanças. O que você quer dizer? Que provavelmente é uma estação de Estocolmo, e isso não significa nada até que um técnico estabeleça a localização. Eric pode ouvi-lo fazendo algo. Parece que está destampando um pote. Estou fazendo uma xícara de chá verde para minha mãe, diz Joanna. Segue-se o som de água correndo e depois da torneira sendo fechada. Eric prende a respiração por um segundo. Sabe que Joanna tem de priorizar o desaparecimento de Joseph Eck. Sabe que para a polícia o caso de Benjamin não é absolutamente único. Um adolescente desaparecido de casa não é de modo algum o tipo de caso com o qual o DIC Nacional costuma lidar. Mas precisa perguntar. Não pode simplesmente deixar para lá. Joanna, quero que pegue o caso do sequestro de Benjamin. Realmente quero que assuma. Ele para. Seus maxilares estão doendo. Estava trincando os dentes sem nem sequer se dar conta disso. Ambos sabemos que não é um desaparecimento comum. Ele não fugiu. Ele não se esqueceu simplesmente de telefonar. Alguém injetou em Simone e em Benjamin o anestésico usado em cirurgias. Sei que sua prioridade é a caçada a Joseph Eck. E entendo que Benjamin 343 não é um caso seu, agora que a ligação com Joseph foi desfeita, mas algo ainda pior pode ter acontecido. Ele para mais uma vez, sentindo que está se aborrecendo, e leva um momento para se recompor. Falei com você sobre a doença de Benjamin. Consegue dizer afinal. Amanhã ele precisará receber uma injeção para ajudar seu sangue a coagular. Sem ela, em uma semana os vasos sanguíneos estarão tão afetados que ele poderá ficar paralisado, ou ter uma hemorragia cerebral ou pulmonar apenas por tossir. Ele tem de ser encontrado, diz Joanna. Você não poderia me ajudar? Eric fica sentado ali, com sua súplica pairando indefesa no ar. Não importa. Ele se jogaria de joelhos e imploraria por ajuda. A mão que segura o telefone está úmida e escorregadia de suor. Eu não posso simplesmente assumir uma investigação preliminar da polícia de Estocolmo, diz Joanna. O nome dele é Fredrik Sensund. Ele parece muito legal, mas não vai botar um pé fora de seu agradável escritório aquecido. Estou certo de que sabem o que estão fazendo. Não minta para mim, diz Eric sem perder a calma. No que diz respeito a Sensund, Benjamin é apenas mais um fugitivo. Não acho que eu possa assumir o caso, diz Joanna com um peso na voz. Não há nada que eu possa fazer em relação a isso, mas gostaria de tentar ajudá-lo. Você precisa parar e pensar em quem poderia ter levado Benjamin. Pode ter sido alguém que teve a atenção despertada quando você saiu nos jornais. Isso acontece, mas também pode ser alguém que você conhece. Se não há um suspeito, não há um caso, nada. Você precisa pensar, revisar sua vida repetidamente. Todos que conhece, todas as pessoas que Simone conhece, todas que 344 Benjamin conhece. Vizinhos, parentes, colegas, pacientes, rivais, amigos. Há alguém que o tenha ameaçado. Ameaçado Benjamin. Tente lembrar. Pode ter sido um ato impulsivo, ou planejado durante muitos anos. Pense com muito cuidado, Eric. Depois ligue para mim. Eric abre a boca para pedir novamente que Joanna assuma o caso, mas, antes que possa falar, houve um clique do outro lado da linha. Fica sentado ali no carro vendo o tráfego em disparada pela estrada, os olhos ardendo. Capítulo 66. Segunda-feira, 14 de dezembro, noite. Está frio e escuro em seu consultório no hospital. Eric tira os sapatos, sentindo o cheiro de mato molhado no casaco ao pendurá-lo. Está tremendo quando ferve um pouco de água na chapa aquecida, faz uma xícara de chá, toma 2 fortes tranquilizantes e senta-se à escrivaninha. Com exceção da luminária de mesa, não há luzes ligadas. Fica olhando pela janela para a profunda escuridão, onde pode vislumbrar sua própria silhueta, emoldurada pela luz. Ele pensa, quem me odeia? Quem me inveja? Quem deseja me punir, tirar tudo de mim, tirar minha vida, o que existe de mais precioso para mim? Quem quer acabar comigo? Eric acende a luz principal e começa a andar de um lado para o outro. Incapaz de se concentrar, estende a mão para o telefone na escrivaninha e derruba um copo plástico com água. Por um momento, vê com desinteresse um filete de água seguir lentamente na direção de uma de suas publicações médicas. Sem pensar 2 vezes, liga para o celular de Simone. Deixa uma breve mensagem sobre querer olhar de novo o computador de Benjamin e depois fica em silêncio, incapaz de dizer qualquer outra coisa. Desculpe-me, diz em voz baixa, e depois joga o telefone na mesa. 346 O elevador faz barulho no corredor. Ele ouve o sinal sonoro das portas, elas se abrem, e depois o som de alguém ao empurrar um carrinho de hospital que rende até sua porta. Os comprimidos estão começando a fazer efeito. Ele sente a calma subir por seu corpo como leite quente, uma memória, um movimento dentro dele. Um vazio na boca do estômago. É como cair de uma grande altura.
Primeiro pelo ar puro e frio, depois em uma água quente e rica em oxigênio. Vamos lá, diz para si mesmo. Alguém levou Benjamin. Alguém fez isso a mim. Tem de haver uma chave para isso em algum ponto da minha memória. Eu vou encontrar você, sussurra ele. Eric contempla as páginas encharcadas de sua publicação médica. Em uma das fotografias, a nova diretora do Instituto Karolinska está inclinada sobre uma mesa. A tinta escorreu, borrando e escurecendo seu rosto. Quando Eric arranca a revista do tampo da mesa, as páginas de trás grudam na superfície, deixando letras ao acaso. Então ele começa a raspar os pedaços de papel com a unha do polegar. De repente, para e olha para uma combinação de letras e vê das profundezas de sua memória, surge uma onda lenta, cheia de reflexos e facetas. Depois, a clara imagem de uma mulher que se recusa a devolver o que roubou. Seu nome é Eva. Sua boca é tensa, com pontos de saliva nos lábios estreitos. Está gritando com ele com uma fúria indignada. É você quem tira. Você sempre tira. Que porra você diria se eu tirasse coisas de você? Como você acha que iria se sentir? Ela esconde o rosto nas mãos e diz que o odeia. Diz isso repetidamente, talvez 100 vezes, antes de se acalmar. Suas bochechas estão brancas, os olhos, vermelhos. Ela olha para ele, confusa e exausta. Ele se lembra dela. Lembra-se muito bem, Eva Blau. Sabia desde o início que tinha cometido um erro ao aceitá-la como paciente. 347 e isso foi há muitos anos, quando ele usava a hipnose como um elemento forte e eficaz de terapia. Eva Blau. O nome vem do outro lado do tempo, antes de ele ter jurado parar com a hipnose. Antes de ter prometido nunca usá-la novamente. Porque Eva Blau se tornou sua paciente. Ele já não consegue recordar qual era a fonte da dor dela. Eric conhecera pessoas demais. Pessoas com histórias devastadoras, frequentemente agressivas, sempre com medo, compulsivas, paranoicas, algumas vezes com históricos de automutilação e tentativas de suicídio. Muitas chegavam com barreiras mínimas a separá-las da psicose e da esquizofrenia. Haviam sido agredidas e torturadas de modo sistemático, sofrido ameaças de morte, perdido seus filhos, submetidas a incesto e estupro, tinham testemunhado coisas terríveis ou sido obrigadas a participar delas. Eric se pergunta o que ela havia roubado. Eu a acusei de roubar, mas o que ela roubou? Ele não consegue recuperar a lembrança. Dá alguns passos, para e fecha os olhos. Algo mais aconteceu. Mas o que? Teria a ver com Benjamin. Ele se lembra de explicar a Eva Blau que desejava encontrar outro grupo de terapia para ela. Porque não se lembra do que aconteceu. Ela começou a ameaçá-lo. O que surge claramente é um encontro anterior ali em seu consultório. Eva Blau havia raspado os cabelos e maquiado apenas os olhos. Ela sentara-se no sofá, desabotoara a blusa e mostrará os seios de forma objetiva. Você esteve em minha casa, disse Eric. Você esteve em minha casa, retrucara ela. Eva, você me falou sobre a sua casa, continuou ele. Invasão é algo completamente diferente. 348, eu não invadi. Você quebrou uma janela. A pedra quebrou a janela, disse Eva. Capítulo 67. Segunda-feira, 14 de dezembro, noite. Eric começa a vasculhar os papéis que mantém no consultório. Em algum lugar ali existem informações sobre Eva Blau. Uma vez que seus pacientes agem sempre de modo diferente do que Eric espera, ele mantém suas anotações à mão até conseguir entender os motivos desses desvios. Podia ser uma observação ou algum objeto esquecido. Ele vasculha papéis, pastas, pedaços de papel e recibos com anotações. Fotografias desbotadas em uma pasta plástica, um HD externo, alguns diários da época em que acreditava na abertura absoluta entre médico e paciente, um desenho que uma criança traumatizada fizera certa noite. Várias fitas cassete de vídeo de suas palestras no Instituto Karolinska. Um livro de Hermann Broch cheio de anotações. A mão de Eric para de se mover. Ao redor de uma fita de vídeo, há um pedaço de papel preso com um elástico marrom. Na lombada da fita está escrito simplesmente Eric Maria Bach, fita 14. Ele retira o pedaço de papel, ajeita a luminária e reconhece sua própria caligrafia. A casa assombrada. Um calafrio gelado corre por suas costas e ao longo dos braços, e os pelos em sua nuca se arrepiam. Ele de repente ouve o tic-tac do relógio. Sua cabeça lateja e o coração está acelerado. Ele senta. 350 olha para a fita mais uma vez. Pega o telefone com as mãos trêmulas e liga para a portaria a fim de pedir que um videocassete seja enviado ao seu consultório. Com os pés pesados como chumbo, caminha de novo até a janela e olha para a camada de neve no pátio interno. Flocos pesados flutuam lentamente pelo ar, pousando no vidro antes de perder a cor e derreter com o calor do vidro. Ele diz a si mesmo que provavelmente é só uma coincidência, uma estranha coincidência, mas ao mesmo tempo percebe que algumas das peças do quebra-cabeça podem se encaixar. A casa assombrada. Essas poucas palavras escritas em um pedaço de papel têm o poder de transportá-lo de volta ao passado,
até a época em que ainda estava envolvido com a hipnose. Ele sabe que contra sua vontade terá de ir até um espelho escuro e tentar ver o que se esconde lá, atrás dos reflexos criados por todo o tempo que se passou. O porteiro bate de leve na porta. Eric abre-a, confirma seu pedido e empurra para dentro o carrinho com a televisão e o videocassete estranhamente antiquado. Insere a fita, desliga a luz do teto e senta-se. Quase tinha me esquecido disso, diz para si mesmo, apontando o controle remoto para a máquina. A imagem oscila e o som chia e some por algum tempo. Depois ele ouve a própria voz saindo da TV. Soa como se estivesse resfriado, enquanto registra metodicamente lugar, data, hora e conclusão. Fizemos uma pequena pausa, mas ainda estão em estado pós-hipnótico. Eric está fascinado com a imagem trêmula na tela. Faz 10 anos, pensa ele, engolindo em seco. O vídeo se estabiliza, revelando um semicírculo de cadeiras. Então Eric aparece e começa a arrumar as coisas. Há uma leveza em seu corpo 10 anos mais jovem, uma 350 e uma flexibilidade que perdeu. Ali seu cabelo ainda não está grisalho, as rugas profundas na testa e nas bochechas ainda não existem. Eric se lembra, razoavelmente bem, do clima na sala naquele dia. O grupo ainda estava afetado pela primeira fase da hipnose antes do intervalo, quando todos foram perturbados pela chegada do novo integrante. Eles tiveram de conhecer uns aos outros, começar a se identificar com as histórias uns dos outros. O novo membro do grupo foi profundamente perturbador. Isso, percebe Eric, é o que ele verá em breve. Os pacientes aparecem na tela se movimentando de modo letárgico e sentam-se nas cadeiras. Alguns falam em voz baixa. Ri. Outros ficam sentados em silêncio. A fita é granulada, então é difícil distinguir os rostos borrados. Inclinando-se para a frente em sua cadeira, Eric engole em seco e se ouve explicando em voz baixa que é hora de continuar a sessão. Ele se vê de pé junto à parede, fazendo anotações em um bloco. De repente há uma batida na porta e Eva Blau entra. Mesmo na fita, com anos de distância, Eric pode dizer que ela está estressada. Percebe manchas no pescoço e na bochecha de Eva enquanto se vê pegar o casaco dela, pendurá-lo e levá-la até o grupo. Ele a apresenta rapidamente e dá as boas-vindas. Os outros assentem com cautela e talvez murmurem olá. Alguns não tomam conhecimento dela e olham para o chão. Em geral, o grupo era composto por 8 pessoas, incluindo Eric. A terapia era voltada para, sob hipnose, investigar o passado de cada pessoa, aproximando-se de maneira gradual do ponto mais doloroso. A hipnose sempre acontecia diante do grupo e junto com ele. A ideia era que dessa forma todos se tornariam mais do que testemunhas da experiência do outro. Por meio da abertura hipnótica, eles seriam 352 capazes de partilhar a dor e sofrer juntos, como em desastres coletivos. Eva Blau senta-se em uma das cadeiras vazias e olha diretamente para a câmera. Seu rosto de repente fica alerta e hostil. Foi essa mulher que invadiu sua casa 10 anos antes, pensa ele. Mas o que roubou? E o que mais fez? Na tela, Eric inicia a segunda parte da sessão fazendo referência à primeira, e continua com associações livres divertidas. Era sua forma de aliviar o clima, ajudar o grupo a sentir que era possível certo entusiasmo apesar das negras correntezas sem fundo constantemente girando em tudo que diziam e faziam. Um paciente chamado Pierre está recordando de um hippie em uma moto, quando Eva de repente se levanta com estrépito, reclamando do exercício. Isso não passa de um absurdo infantil. Interrompe. Por que você acha isso? Pergunta Eric. Eva não responde, mas senta-se, cruzando os braços com força. Sem receber resposta, Eric se volta para Pierre e quer saber se ele gostaria de continuar com a associação. Mas Pierre balança a cabeça e faz uma cruz com os indicadores, apontando para Eva. Eles atiraram em Dennis Hopper porque ele era um hippie, murmura ele. Uma jovem corpulenta, Cibel. Seu nome era Cibel. Dá um risinho e olha de lado para Eric. Um paciente chamado Jussi pigarreia e levanta a mão na direção de Eva. Na casa assombrada você não tem que escutar o nosso AB, surdo infantil, diz Jussi, em seu lento e pesado dialeto de Nohalla. Todos ficam em silêncio. Eva se vira para encarar Jussi, mas seja lá o que pretendia dizer, algo a faz mudar de ideia. Talvez a seriedade na voz dele, talvez a expressão fria em seus olhos. Capítulo 68. Segunda-feira, 14 de dezembro, noite. A casa assombrada. As palavras reverberam na cabeça de Eric enquanto olha para as velhas imagens em vídeo. Ele se ouve explicando a Eva os princípios por trás do processo de hipnose, como ele sempre começa com exercícios de relaxamento em grupo antes de hipnotizar um ou 2 indivíduos. Ele se vê pegar uma cadeira e se sentar na frente do semicírculo, levá-los a fechar os olhos e recostar. Enquanto estão de olhos fechados, ele se levanta, falando sobre relaxamento, então vai para trás deles, observando o grau de relaxamento de cada um. Seus rostos se tornam mais suaves, soltos, cada vez menos alertas, cada vez mais incapazes de mentiras, segredos, defesas.
Eric para trás de Eva Blau e coloca uma das mãos em seu ombro. Enquanto assiste a si mesmo começando a hipnotizá-la, Eric sente tremores no estômago. O Eric mais jovem passa com suavidade para uma indução profunda com comandos ocultos. É absolutamente confiante de sua própria habilidade, agradavelmente consciente de sua capacidade. Você tem 10 anos, Eva, diz ele. Tem 10 anos. Este é um dia bom. Você está feliz. Por que está feliz? 354. Porque o homem está dançando e pisando nas poças, diz ela, o rosto se movendo de forma quase imperceptível. Quem está dançando? Quem? Repete ela. Jenny Kelly, mamãe diz. Ah, então você está assistindo a Cantando na Chuva. Ela assente devagar. O que acontece? Eva fecha a boca e abaixa a cabeça. Minha barriga é grande, diz com a voz quase inaudível. Sua barriga é enorme, diz, e lágrimas começam a rolar. A casa assombrada, sussurra Jussi. A casa assombrada. Eva, me escute, continua Eric. Você pode ouvir todos nesta sala, mas deve prestar atenção apenas na minha voz. Não preste atenção no que os outros dizem, preste atenção apenas na minha voz. Certo? Você sabe por que sua barriga é grande. Pergunta Eric. Eu quero entrar na casa assombrada, sussurra ela. Em seu consultório no hospital, Eric se levanta da cadeira, massageia o pescoço e esfrega os olhos, consciente de que está indo para mais perto de suas próprias salas interiores, para bem perto do que foi guardado. Olhando para a tela instável, ele murmura, abra a porta. Ele se ouve fazendo contagem regressiva, mergulhando Eva mais fundo no estado hipnótico. Explica que ela logo fará o que ele diz, simplesmente sem pensar. Aceitará que a voz dele a conduza na 355 direção certa. Eva balança a cabeça levemente e ele continua a contagem regressiva, diminuindo os números. A qualidade da imagem piora de repente. Eva olha para cima com olhos nublados, umedece os lábios e sussurra. Eu posso vê-los pegando alguém. Simplesmente aparecem e pegam alguém. Quem está pegando alguém? Pergunta Eric. A respiração dela se torna irregular. Um homem com rabo de cavalo, geme Eva. Ele está pendurando o pequeno. A fita estala e a imagem desaparece. Eric avança até o final da fita, mas a imagem não volta. Metade da fita está estragada, apagada. Fica sentado diante da tela vazia. Pode-se ver olhando para o profundo reflexo escuro. Pode ver o rosto do homem que era então, junto com seu rosto como é agora, 10 anos mais velho. Olha para o vídeo, fita 14, e para o elástico e o pedaço de papel com as palavras A Casa Assombrada. Capítulo 69. Terça-feira, 15 de dezembro, manhã. Eric aperta repetidamente o botão até que as portas do elevador se fecham. Sabe que isso não acelera nada, mas não consegue evitar. As palavras de Benjamin na escuridão do carro estão misturadas aos estranhos fragmentos de lembranças produzidos pelo vídeo. Mais uma vez ouve a voz fraca de Eva dizendo que um homem de rabo de cavalo levou alguém. Mas havia algo insincero em sua boca quando disse isso, algo como um sorriso. Há um rangido no alto do poço do elevador quando este desce. A casa assombrada, repete para si mesmo, esperando que seja apenas uma coincidência e que o desaparecimento de Benjamin não tenha nada a ver com seu passado. O elevador para e as portas se abrem no estacionamento subterrâneo. Ele o atravessa rapidamente e vai até uma escada estreita. 2 andares abaixo, destranca uma porta de aço, segue por um túnel branco até uma porta de segurança e se inclina para o interfone, recebendo afinal uma resposta de dentro. Ele explica seu objetivo ao microfone. O depósito contém um arquivo com todas as anotações sobre pacientes, todas as pesquisas e experiências, registros de exames e investigações questionáveis. Há milhares de pastas nas prateleiras, 357 incluindo resultados de exames secretos em casos com suspeita de HIV nos anos 1980, esterilizações compulsórias, discussões sobre talidomida e experiências odontológicas em pessoas com doenças mentais. Da época em que a reforma da saúde odontológica sueca estava prestes a ser sancionada e crianças de orfanatos, doentes mentais e idosos foram obrigados a se sentar com pasta de açúcar na boca até os dentes apodrecerem, tudo meticulosamente arquivado e preservado ali. A porta se abre e Eric entra em um ambiente inesperadamente quente e claro. Há algo na iluminação que faz o depósito parecer agradável, bem diferente da caverna profunda e sem janelas que na verdade é. O som de uma ópera vem da sala do segurança, a coloratura vibrante de um meio-soprano. Eric se arruma, tenta aparentar uma expressão serena e procura dentro de si um sorriso enquanto caminha na direção do som. Um homem baixo e corpulento de chapéu de palha está de pé, de costas para a porta, regando plantas. Oi, Kurt. Eric Maria Bart. Quanto tempo? Como estão as coisas? Eric não sabe exatamente o que dizer. No momento estou às voltas com alguns problemas familiares. Certo. Flores adoráveis, diz Eric para evitar mais perguntas. Amores perfeitos. Adoro.
Connie insistia que nada podia florescer aqui embaixo. Eu disse, o que você quer dizer com nada pode florescer aqui embaixo? Olhe para mim. Exatamente, responde Eric. 358, instalei lâmpadas ultravioleta por todos os lados. É como um solário aqui, diz Kurt, mostrando um tubo de filtro solar. Não vou ficar muito tempo. Ah, só um pouquinho no nariz, diz Kurt, apertando um pouco de creme e oferecendo. Obrigado. Kurt baixa a voz e sussurra, os olhos brilhantes. Às vezes ando por aqui só de cueca. Mas não conte a ninguém. Eric sorri para ele, sentindo a tensão no rosto. Há um silêncio. Kurt olha para ele, esperando. Há muitos anos eu costumava gravar em vídeo minhas sessões de hipnose, começa Eric. Há quantos anos? Uns 10. Há uma série de fitas em VHS? VHS? Sim, elas já eram meio antiquadas mesmo na época. Todas as nossas fitas foram digitalizadas. Bom, estão no arquivo do computador. E como tenho acesso? Kurt sorri. Eric nota como seus dentes são brancos no rosto bronzeado. Bem, por acaso posso ajudá-lo com isso. Eles vão até 4 computadores em um nicho próximo às prateleiras. Kurt digita rapidamente uma senha e clica em pastas contendo gravações que foram transferidas. As fitas estavam em seu nome. Pergunta ele. Deveriam estar, diz Eric. 359 bem, não estão, diz Kurt lentamente. Vou tentar em hipnose. Ele digita a palavra e faz uma nova busca. Ah, diz ele. Dê uma olhada você mesmo. Nenhum dos resultados tem qualquer relação com os registros das sessões de terapia de Eric. Ele tenta as palavras Casa Assombrada. Procura o nome de Eva Blau, embora os integrantes de seu grupo não fossem registrados como pacientes do hospital. Nada, diz ele, cansado. Tivemos problemas quando transferimos muito do material, diz Kurt. Para começar, parte dele estava muito frágil. Coisas foram destruídas, como todas as Betamax. Quem transferiu o material? Kurt se vira para ele dando de ombros em um pedido de desculpas. Eu e Connie. Mas certamente as fitas originais ainda devem estar em algum lugar, arrisca Eric. Desculpe-me, não tenho ideia. Acha que Connie saberia de algo? Não. Você poderia ligar e perguntar a ele. Ele está em Simrishon. Eric se vira, tentando pensar calmamente. Sei que muita coisa foi apagada por engano, diz Kurt. Eric olha para ele. Essa era uma pesquisa única, diz, desanimado. Lamento. 360 eu sei, não estava criticando. Kurt arranca uma folha marrom de uma planta. Você desistiu da hipnose, não é? Pergunta ele. Estou certo. Não? Sim, mas eu preciso verificar, olhar. Eric para de falar. Não tem forças para explicar. Só quer voltar ao consultório, tomar um comprimido e dormir. Sempre tivemos problemas com tecnologia aqui. Continua Kurt. O que os olhos não veem, o coração não sente, acho. Sempre que mencionamos isso, dizem que devemos fazer o melhor possível. Relaxem. Nos disseram quando apagamos sem querer toda uma década de pesquisas em lobotomia. Velhos filmes de 16 milímetros que foram transferidos para fitas de vídeo nos anos 1980, mas que não chegaram à era do computador. É uma vergonha. Capítulo 70. Terça-feira, 15 de dezembro, manhã. No começo da manhã, a enorme sombra da prefeitura cobre a fachada do quartel-general da polícia. Apenas a torre central mais alta é banhada pela luz do sol. Nessas primeiras horas após o amanhecer, o sol gradualmente desce pelo prédio, revelando seu brilho amarelo. O teto de cobre reluz, as belas peças metálicas com canaletas embutidas e pequenas calhas também de cobre, como as de castelos, que levam a água da chuva para a rede pluvial, estão cobertas de gotas cintilantes de condensação. Durante o dia a luz permanece, enquanto as sombras das árvores abaixo mudam com o sol, movendo-se como os ponteiros de um relógio. Apenas algumas horas antes do pôr do sol a fachada fica cinzenta de novo. Carlos Eliasson está de pé junto ao aquário, olhando pela janela, quando Joona bate na porta e a abre. Carlos dá um pulo e se vira. Quando vê Joona, seu rosto mostra os habituais sentimentos contraditórios. Ele o recebe com uma mistura de timidez, prazer e antipatia. Quando acena com a mão na direção da cadeira de visitas, ele se dá conta de que ainda está segurando o frasco de comida para peixes. Acabei de perceber que está nevando, diz ele vagamente, colocando a comida perto do aquário. 362 Joona se senta e olha pela janela. O Parque Cronober está coberto por uma fina camada de neve seca. Talvez tenhamos um Natal branco, quem sabe, diz Carlos, sorrindo com cautela, sentando-se à mesa. Em Scane, onde cresci, nunca tivemos um clima bom no Natal. Era sempre a mesma coisa, uma escuridão cinzenta pairando sobre os campos. Carlos para de repente. Mas você não veio aqui discutir o clima, diz. Não exatamente, Joona fala calmamente, recostando-se na cadeira.
Quero assumir o caso do filho de Eric Maria Bach, o garoto que desapareceu. Fora de questão, diz Carlos, sem hesitar. Fui eu quem comecei. Não, Joanna, você foi autorizado a acompanhar o caso desde que houvesse uma relação com Joseph Eck. Ainda há uma ligação. Carlos se levanta e se curva sobre a mesa. Nossas instruções são claríssimas. Os recursos que temos não devem. Acredito que o sequestro está diretamente ligado ao fato de que Joseph Eck foi hipnotizado. Do que você está falando? Não pode ser coincidência Benjamin Bach ter desaparecido menos de uma semana após seu pai ter feito a primeira hipnose em 10 anos. Carlos senta novamente. De repente parece menos seguro de si do que tenta demonstrar. Um garoto que foge não tem nada a ver com o DIC nacional. Está fora de questão. Ele não fugiu, diz Joanna secamente. 363 Carlos olha para os peixes, inclina-se para a frente e baixa a voz. Só porque você está com a consciência culpada, Joanna, não posso deixar que... Então estou pedindo transferência, diz Joanna, levantando-se. Transferência? Para a divisão que cuida do caso. Você está sendo teimoso de novo, diz Carlos. Mas estou no caminho certo, retruca Joanna, sorrindo. Meu Deus, diz Carlos, balançando a cabeça, ansioso. Certo, você não pode assumir o caso porque não é um caso seu, mas pode ter uma semana para investigar o desaparecimento do garoto. Bom, então agora você não pode dizer o que foi que eu disse. Certo. Joanna pega o elevador para o seu andar, cumprimenta Anja, que acena para ele sem desviar os olhos da tela do computador, e passa pelo escritório de Peter Naslund, onde o rádio está ligado. Um jornalista esportivo comenta o beato feminino com uma animação fingida na voz. Joanna então volta até Anja. Não tenho tempo, diz ela, sem olhar para ele. Tem, sim, retruca ele calmamente. Estou no meio de algo muito importante. Joanna olha por sob o ombro dela. Em que está trabalhando? Pergunta ele. Nada. O que é isso? Ela suspira. 364 é um leilão. Estou com o maior lance no momento, mas outro idiota continua subindo o preço. Um leilão? Eu coleciono estatuetas feitas por Lisa Larson, responde ela secamente. Aquelas criancinhas gordas feitas de argila. É arte, mas não espero que compreenda. Anja olha para a tela. Vai terminar logo. Desde que mais ninguém dê um lance maior. Preciso de sua ajuda com algo importante, insiste Joanna, que realmente tem a ver com o seu trabalho. Espere, diz ela, erguendo a mão na defensiva. Fiquei com elas, fiquei com Amalia e Emma. Ela fecha a página e se vira para ele. Certo, Joanna, meu amigo. Você queria ajuda com o quê? Quero que você pressione a equipe de telecomunicações e me consiga a localização da ligação feita por Benjamin Bach no domingo, há 2 dias. Quero informações claras a respeito de onde ele estava no momento da ligação. Nos próximos 5 minutos. Anja suspira. Deus do céu, você está de mau humor. 3 minutos, emenda Joanna. Suas compras custaram a você 2 minutos. Vá se fuder, diz ela em voz baixa, enquanto Joanna sai da sala. Ele vai para o escritório, verifica a correspondência e lê um cartão postal de Disa. Ela foi para Londres e diz que sente saudade. Disa sabe que ele não suporta fotografias de chimpanzés jogando golfe ou enrolados em papel higiênico e sempre consegue encontrar um cartão adequadamente ofensivo. Joanna fica pensando se deve 365 virar o cartão ou apenas jogá-lo fora, mas sua curiosidade é mais forte. Ele o vira e estremece de desgosto. Um bulldog com cap de marinheiro e um cachimbo na boca. Sorri do esforço de Disa e, quando está colocando o cartão em seu quadro de avisos, o telefone toca. Sim, tenho uma resposta, diz Anja. Isso foi rápido. Você me deu escolha. De qualquer forma, disseram que tiveram problemas técnicos, mas telefonaram para Ken Strang há 1 hora e contaram que a base da estação fica em Gavle. Em Gavle, repete ele. Disseram que ainda não terminaram. Em 1 ou 2 dias, mas ainda esta semana, poderão dizer com exatidão onde Benjamin estava quando fez a ligação. Você poderia ter vindo até o meu escritório para me contar. Quero dizer, são apenas 4 passos. Não sou sua empregada. Não. Capítulo 71. Terça-feira, 15 de dezembro, manhã. Joanna escreve Gavle em uma página em branco do bloco à sua frente e pega o telefone novamente. Eric Maria Bach é a resposta imediata. Oi, é Joanna. Como estão as coisas? Descobriram algo. Acabei de receber a localização aproximada da ligação. Onde ele estava? Por enquanto só sabemos que a base da estação fica em Gavle. Gavle, um pouco ao norte de... Sei onde fica. Apenas não entendo. Joanna pode ouvir Eric se movendo pela sala. Teremos uma localização mais precisa em algum momento da semana, diz ele. Em algum momento. Amanhã. Com sorte. Então você vai pegar o caso? Pergunta Eric, a voz tomada pela tensão. 367. Estou pegando o caso.
Eric, anuncia Joanna com firmeza. Vou encontrar Benjamin. Obrigado. Eric pigarreia e continua depois que a voz ganha firmeza. Passei algum tempo pensando em quem poderia ter feito isso, como você sugeriu, e tem o nome de uma pessoa que gostaria que rastreasse. Eva Blau. Foi minha paciente há uns 10 anos. Blau, como azul em alemão. Sim. Ela o ameaçou? É difícil explicar. Farei uma busca agora mesmo, diz Joanna, escrevendo o nome em um bloco. Outra coisa. Realmente gostaria de ver você e Simone o mais rápido possível. Certo. Qual é o problema? Ninguém fez uma reconstituição do crime. Fez? Não. Para ajudar Simone a se lembrar exatamente do que viu. E pode haver testemunhas. Seria muito útil descobrir quem pode ter visto o crime acontecendo. Você estará em casa em meia hora. Vou ligar para Simone, diz Eric. Esperamos você lá. Bom. Joanna, diz Eric. Sim, sei que normalmente é uma questão de horas para o criminoso ser apanhado. Sei que são as primeiras 24 horas que contam. E agora são. Não acredita que vamos encontrá-lo. Não sei, murmura Eric. 368, não costumo estar errado. Retruca Joanna em voz baixa, mas com argúcia na voz. E acredito que vamos encontrar seu filho. Joanna desliga. Pega o pedaço de papel com o nome de Eva Blau e vai procurar Anja mais uma vez. Há um cheiro forte de laranja na sala dela. Uma tigela de frutas cítricas variadas está ao lado do computador com teclado rosa. Em uma das paredes há um grande pôster brilhante mostrando uma anja musculosa nadando borboleta em Barcelona, nos Jogos Olímpicos de 1992. Joanna sorri. Eu fui oficial de segurança quando prestei serviço militar. Podia nadar 10 quilômetros com uma bandeira de sinalização. Mas nunca consegui nadar borboleta. É desperdício de energia? Isso sim. Ah, de modo algum. Acho bonito. Você parece uma sereia nadando, diz Joanna. A voz de Anja revela certa dose de orgulho enquanto ela tenta explicar. A técnica de coordenação é muito difícil. Tem tudo a ver com o ritmo invertido e... Quem se importa? Anja se impertiga contente, o peito grande quase raspando em Joanna. Seja como for, diz ele, dando a ela o pedaço de papel. Gostaria que fizesse uma pesquisa para mim. O sorriso de Anja murcha. Deveria saber que você queria algo, Joanna. Era bom demais para ser verdade. Você chega com esse sorriso doce, e eu estava quase começando a achar que você iria me convidar para jantar ou algo assim. Ah, eu vou, Anja. No seu devido tempo. 369 ela balança a cabeça e arranca o pedaço de papel da mão dele. É urgente, é extremamente urgente, Anja. Então por que está aí de pé flertando comigo? Achei que você gostasse. Anja examina o papel por um momento. Eva Blau, diz ela, pensativa. Não há garantia de que seja seu nome verdadeiro. Anja morde os lábios. Um nome inventado, diz. Não é muito para começar. Não tem mais nada. Um endereço ou algo assim. Nada. Só sei que foi paciente de Eric Maria Bark no Hospital Universitário Karolinska há 10 anos, provavelmente por apenas alguns meses. Mas você pode verificar o registro eleitoral e todas as outras bases de dados. Há alguma Eva Blau matriculada em um curso universitário. Caso tenha comprado um carro, tem carteira de motorista. Ou algum dia pediu um visto. Tem um cartão de biblioteca, clubes, movimento pela redução do uso de álcool. Também quero que procure nos programas de proteção a testemunhas de vítimas de crimes. Sim, certo. Certo. Agora vá embora e me deixe fazer meu trabalho, diz Anja. Capítulo 72. Terça-feira, 15 de dezembro, manhã. Joanna desliga o audiolivro. Per Mirberg está lendo Crime e Castigo, de Dostoiévski, com sua mistura peculiar de calma e intensidade. Ele estaciona o carro em frente ao Lao Wai, o restaurante vegetariano asiático que Giza continua insistindo que ele experimente. Olha através da vitrine e fica impressionado com a beleza simples e ascética dos móveis de madeira, a ausência de qualquer coisa desnecessária, a falta de elementos decorativos no restaurante. Eric e Simone esperam por ele no apartamento. Joanna explica o que pretende fazer. Vamos reconstituir o sequestro o mais detalhadamente possível. O único de nós que realmente estava aqui quando aconteceu é você, Simone. Ela assente, decidida. Então você interpretará a si mesma. Eu serei o sequestrador, e você, Eric, pode ser Benjamin. Certo. Joanna aponta para o relógio. Simone, em que horário você acha que houve a invasão? Ela pigarreia. 371? Não estou certa. Mas o jornal não havia chegado. Então foi antes das 5 horas. Eu tinha levantado para beber água por volta das 2 horas. Depois fiquei algum tempo acordada. Portanto, em algum momento entre 2 horas e 35 horas. Bom, vou acertar o relógio para 3 horas e 30, mais ou menos no meio, diz Joanna.
Agora vou destrancar a porta, entrar de modo sorrateiro no quarto de Simone e fingir dar-lhe uma injeção. Depois irei ao quarto de Benjamin, darei uma injeção em você, Eric, e o arrastarei para fora do quarto. Benjamin é um garoto grande. Não especialmente, disse Simone. Por quê? Então Eric é mais pesado. Quando arrastá-lo pelo corredor e para fora, terei de compensar acrescentando mais ou menos 1 minuto ao tempo. Simone, tente se mover exatamente como naquela noite. Deite-se na mesma posição em que estava. Quero saber o que você podia ver e o que só podia sentir. Simone assente, o rosto pálido. Obrigada, sussurra. Obrigada por fazer isso. Joanna olha para ela com seus olhos cinza gelados. Acredite em mim. Vamos encontrar Benjamin. Simone esfrega a testa rapidamente com a mão. Vou para o quarto, diz, um pouco rouca, enquanto Joanna sai do apartamento com as chaves na mão. Ela está deitada sobre o edredom quando Joanna entra. Ele se move com rapidez na direção dela, não com pressa, mas de maneira objetiva. Simone sente cócegas quando ele ergue o braço dela e simula uma injeção. Assim que encontra o olhar de Joanna quando ele se curva sobre ela, Simone se lembra de ter sido acordada com um golpe no braço e de ver alguém passar pela porta e ir para o corredor. A simples memória faz com que sinta uma pontada desagradável no 372 local em que a agulha penetrou. Joanna desaparece, e ela se senta, esfrega o braço e levanta devagar. Vai para o corredor, espia o quarto de Benjamin, vê Joanna curvado sobre a cama. E de repente as palavras simplesmente saem, como se estivessem ecoando em sua memória. Benjamin, o que está acontecendo? Ela se move hesitante pelo corredor. Seu corpo parece recordar as sensações que teve naquela noite, como sua força desapareceu com grande rapidez. As pernas fraquejam e ela cai, batendo com a cabeça. Simone se lembra da sensação de mergulhar cada vez mais fundo em uma dormência escura penetrada por lampejos de luz cada vez mais breves. Enquanto se senta parcialmente apoiada na parede, vê Joanna arrastando Eric pelos pés. Sua memória repassa o incompreensível. Benjamin tentando agarrar o batente da porta, sua cabeça batendo no umbral, os gestos lentos de suas mãos cada vez mais fracos enquanto as estende na direção dela. Enquanto Eric é arrastado diante de Simone, é como se uma figura feita de névoa ou vapor aparecesse no corredor por uma fração de segundo. Ela está olhando para o rosto de Joanna desde o chão, e a imagem muda. Um vislumbre do rosto do sequestrador surge em sua mente, um rosto nas sombras, a mão amarela no tornozelo de Benjamin. O coração de Simone bate forte enquanto ouve Joanna arrastar Eric para o patamar e fechar a porta atrás dele. Um clima desagradável toma conta de todo o apartamento. Simone não consegue afastar a sensação de que foi novamente drogada. Seus membros estão dormentes e lentos quando se ergue e espera que voltem. Enquanto Joanna arrasta Eric pelo piso de mármore arranhado do patamar, olha ao redor o tempo todo, verificando ângulos e pontos de 373 vista, procurando lugares inesperados em que uma testemunha poderia ter tido uma boa visão do incidente. Ele segue na direção do elevador, cujas portas mantivera abertas antecipadamente, e arrasta Eric para dentro. De lá pode ver a porta do apartamento à sua direita, a abertura para correspondência e a plaquinha de latão com o nome da família, mas à esquerda há apenas uma parede. De dentro, Joanna olha para o grande espelho do patamar, mas, mesmo esticando o pescoço, não consegue ver nada novo. A janela da escadaria fica o tempo todo oculta. Nada aparece quando ele olha por sobre o ombro. Então, de repente, descobre algo inesperado. De determinado ponto de vista, usando um espelho de segurança menor instalado em uma quina, pode ver refletido no espelho do patamar o olho mágico brilhante na porta de um apartamento que parecerá fora de vista. Joanna deixa que as portas do elevador se fechem e, enquanto isso, percebe que o espelho ainda permite que ele olhe diretamente para a porta. Se houvesse alguém no apartamento olhando para fora, acordado, talvez, pela agitação na porta ao lado, conseguiria ver seu rosto com absoluta clareza nesse instante. Mas quando move a cabeça apenas 5 centímetros em qualquer direção, a visão desaparece imediatamente. Quando chegam ao térreo, Joanna ajuda Eric a se levantar e confere o relógio. 8 minutos. Eles voltam para o apartamento. Simone está de pé no corredor. É óbvio que esteve chorando. Estava usando luvas de borracha, diz ela. Luvas de borracha amarelas. Tem certeza? Sim. 374. Nesse caso não faz sentido procurar digitais, diz Joanna. E agora? Pergunta ela. A polícia já ouviu os vizinhos, diz Eric melancólico, enquanto Simone limpa a terra e a sujeira de suas costas. Joanna pega uma folha de papel. Sim, eu tenho uma lista das pessoas com as quais falaram. É desnecessário dizer que eles se concentraram neste andar e nos apartamentos imediatamente abaixo. Há 5 pessoas com as quais ainda não falaram. Ele confere a lista e vê que o apartamento na diagonal atrás do elevador foi riscado. Era a porta que ele podia ver usando os 2 espelhos. Um apartamento foi riscado, diz ele. O mais distante do elevador. Eles estavam fora, diz Simone. Ainda estão. Foram passar 6 semanas na Tailândia. Joanna olha para eles com a expressão séria.
Hora de bater em algumas portas. A placa na porta diz Rosenlund. Foi o apartamento ignorado pelos polícias que entrevistaram os vizinhos, já que era escondido e estava vazio. Joona se curva e olha pela abertura da correspondência. Não vê nenhuma correspondência ou folheto de publicidade no capacho. De repente ouve um barulho leve vindo de dentro. Um gato sai de um dos quartos para o corredor. Fica imóvel e olha para Joona espiando pela abertura. Ninguém deixa um gato sozinho por 6 semanas, diz Joona lentamente para si mesmo. O gato está escutando. O corpo inteiro alerta. 375. Você não parece estar morrendo fome, diz Joona ao animal. O gato dá um enorme bocejo, pula em uma cadeira no corredor e se enrola. Joona se ergue e olha para o papel em sua mão. O apartamento exatamente em frente ao elevador é ocupado por um casal. Mas, quando a polícia ligou, apenas Alice Franzen estava em casa. A primeira pessoa com quem Joona quer falar é o marido. Joona toca a campainha e espera. Ele se lembra de, quando era jovem, sair tocando campainhas com flores no primeiro dia da primavera ou, de vez em quando, caixas para receber donativos. A estranheza de olhar para a casa de outra pessoa, a expressão de desgosto nos olhos daqueles que abrem a porta. Ele toca novamente. Uma mulher na casa dos 30 anos atende. Olha para ele com uma expressão vigilante e reservada que o faz pensar no gato no apartamento vazio. Sim, meu nome é Joona Lina, diz, mostrando sua identificação. Gostaria de falar com o seu marido. Ela olha por sobre o ombro. Primeiro eu gostaria de saber sobre o que é. Na verdade, ele está muito ocupado no momento. É sobre o começo da manhã de sábado, 12 de dezembro. Já respondemos a todas as suas perguntas, diz a mulher, irritada. Meus colegas falaram com você, mas não com o seu marido. A mulher suspira. Não sei se ele tem tempo. Joona sorri. Tomará apenas 1 minuto, prometo. 376. A mulher dá de ombros e grita. Tobias. É a polícia. Depois de algum tempo, surge um homem com uma toalha enrolada nos quadris. A pele parece estar queimada. É grossa e muito bronzeada. Oi. Estava na câmara de bronzeamento. Legal, diz Joona. Não, não é, responde Tobias Franzen. Falta uma enzima no meu fígado. Tenho de passar 2 horas por dia naquela coisa. Sem dúvida, é um motivo bem diferente do habitual, diz Joona secamente. Você queria me perguntar alguma coisa. Quero saber se viu ou ouviu algo em comum no começo da manhã de sábado, 12 de dezembro. Tobias coça o peito. As unhas deixam marcas brancas na pele queimada. Deixe-me pensar, noite de sexta-feira. Desculpe-me, mas realmente não consigo me lembrar de nada específico. Certo, muito obrigado. Isso é tudo, diz Joona, inclinando a cabeça. Tobias avança para fechar a porta. Correção. Mais uma coisa. Os Rosenlund, lembra-se, são pessoas muito legais, diz Tobias sorrindo. Não os vejo há algum tempo. Não, pelo que sei, eles estão fora. Sabe se tem uma faxineira ou algo assim. Tobias balança a cabeça. Agora está tremendo e pálido sob o bronzeado. 377. Desculpe-me. Não tenho a menor ideia. Capítulo 73. Terça-feira, 15 de dezembro, manhã. Joona passa para o nome seguinte da lista, Jaro Hamar, no andar abaixo de Eric e Simone. Um aposentado que não estava em casa quando a polícia ligou. Jaro Hamar é um homem magro que claramente sofre de mal de Parkinson. Está bem vestido, com um cardigan e um lenço amarrado no pescoço. Polícia, repete ele com uma voz rouca e quase inaudível, enquanto seus olhos, enevoados pela catarata, olham Joona de cima a baixo. O que a polícia quer comigo? Quero apenas fazer uma pergunta, diz Joona. Por acaso teria visto algo em comum neste prédio ou na rua na madrugada de 12 de dezembro? Jaro Hamar inclina a cabeça para um lado e fecha os olhos. Após um breve momento, volta a abri-los e balança a cabeça. Estou sob o efeito de medicamentos, diz. Eles me dão um sono pesado. Joona percebe uma mulher no fundo do apartamento. E sua esposa? Pergunta. Poderia ter uma palavrinha com ela. Jaro Hamar dá um sorriso irônico. 379. Minha esposa foi uma mulher maravilhosa. Mas infelizmente não está mais entre nós. Morreu há quase 30 anos. Ele se vira e acena com um braço trêmulo para o vulto atrás dele. Esta é Anabela. Ela me ajuda com a limpeza e tudo mais. É uma pena que não fale sueco, mas afora isso, ela é irrepreensível. A figura indistinta vai na direção da luz quando ouve seu nome. Anabela parece ser da América do Sul. Está na casa dos 20 anos, com claras marcas de catapora no rosto. Os cabelos estão presos em uma trança negra frouxa, e ela é muito baixa. Anabela, diz Joona suavemente. Soy comissário de polícia, Joona Lina. Buenos dias, responde ela com uma voz sibilante, olhando para ele com os olhos negros. Tu limpias mais departamentos aqui, em este edifício? Ela balança a cabeça. Sim,
limpa outros apartamentos no prédio. Quer outros? Pergunta Joona. Espera um momento, diz Anabela, pensando um pouco antes de começar a contar nos dedos. Los pisos de la Gerber, Franzen, Germain Y. Rosenlund. Y é o piso de Johansson também. Rosenlund, diz Joona. Rosenlund é essa la família com um gato, não é essa verdade? Anabela sorri e assente. Ela faz faxina no apartamento onde o gato vive. Y muitas flores, acrescenta. Muitas flores, diz Joona, e ela assente de novo. Joona pergunta em tom sério se ela percebeu algo em comum 4 noites antes, quando Benjamin desapareceu. Notabas alguma coisa especial há 4 dias. Por la manana temprano. 380 o rosto de Anabela endurece. Nu, diz rapidamente, tentando recuar para o apartamento de Jaro Hamar. De verdade, diz Joona rapidamente. Espero que digas a verdade, Anabela. Espero que me conte a verdade. Ele repete que é muito importante. É sobre uma criança desaparecida. Jaro Hamar, que escutava o tempo todo, segura as mãos que tremem violentamente e diz com sua voz rouca e vacilante. Seja gentil com Anabela. Ela é uma garota muito boa. Ela tem de me contar o que viu. Explica Joona com firmeza, voltando-se para Anabela. La verdade, por favor. Jaro Hamar olha impotente enquanto lágrimas copiosas começam a rolar dos olhos escuros e brilhantes de Anabela. Perdão, sussurra ela. Perdão, senhor. Não fique chateada, Anabela, diz Jaro Hamar, a seguir acenando para Joona. Entre. Não posso deixá-la aqui na porta chorando. Eles entram e se sentam em uma mesa de jantar impecável. Hamar pega uma lata de biscoitos de Natal, enquanto Anabela explica em voz baixa que não tem onde morar. Esteve sem casa por 3 meses, mas conseguiu se esconder em depósitos que pertencem às pessoas para as quais faz faxina. Quando os Roselunds deram a ela uma chave do apartamento para que pudesse cuidar das plantas e alimentar o gato, ela finalmente pôde dormir em segurança e fazer sua higiene pessoal. Repete várias vezes que não é ladra, não pegou nenhuma comida, não tocou em nada, não dormiu nas camas, que dormiu em um tapete na cozinha. 381 depois Anabela olha para Joona com a expressão séria e diz que tem sono muito leve desde que era uma garotinha e cuidava dos irmãos menores. Na madrugada de sábado ela acordou ao ouvir um barulho no patamar. Foi estranho bastante para assustá-la. Então pegou suas coisas, esgueirou-se até a porta da frente e olhou pelo olho mágico. A porta do elevador estava aberta, diz, mas não conseguia ver nada. De repente ouviu barulhos e passos lentos. Era como se uma pessoa velha e pesada estivesse se movendo. Mas nenhuma voz. Ela balança a cabeça. Sombras. Quando Anabela tenta descrever as sombras que viu se movendo pelo piso, Joona concorda com um gesto de cabeça e pergunta. O que você viu no espelho? Que viste em o espelho? No espelho. Você conseguia ver dentro do elevador? Anabela. Ela pensa. Então diz lentamente que viu uma mão amarela. E então, acrescenta, depois de algum tempo, viu o rosto dela. Rosto dela era uma mulher. Sim, uma mulher. Anabela explica que a mulher vestia um capuz que escondia grande parte do rosto, mas por um rápido momento viu a bochecha e a boca. Sem dúvida era uma mulher, repete. Definitivamente uma mulher. Qual era a idade? 382 ela balança a cabeça. Não sabe. Jovem como você? Talvez. Um pouco mais velha. Ela faz que sim com a cabeça, mas depois diz que não sabe. Viu a mulher por apenas um segundo e a maior parte do rosto estava oculta. Y na boca de la senhora. Mostra a Joona. Como parecia a boca da mulher. Feliz. Parecia feliz. Sim. Contenta. Quando não consegue mais nenhuma descrição com ela, Joona pede detalhes, retoma as perguntas de outras formas e faz sugestões, mas é óbvio que Anabela contou tudo o que viu. Agradece a ela e a Jaro Hamar pela ajuda. Subindo as escadas, Joona liga para Anja. Ela atende no mesmo instante. Anja, já descobriu alguma coisa sobre Eva Blau? Poderia ter descoberto, mas você continua telefonando e me perturbando. Desculpe, mas é urgente. Eu sei, mas ainda não consegui nada. Certo, me ligue quando conseguir. Pare de me atormentar, diz ela, e desliga.